Eu sou Jorge Mário Bergoglio, conhecido como Francisco, ou Papa Francisco. Não nasci Papa. Não nasci santo. Fui apenas um menino comum, correndo pelas ruas de Buenos Aires, sentindo o cheiro do pão fresco na padaria do bairro e sonhando com um futuro que jamais imaginei. Se alguém tivesse me dito que um dia eu me tornaria o líder de mais de 1 bilhão de fiéis, teria rido. E, no entanto, aqui estou. Mas minha história não é feita de coroas douradas ou salões imponentes. Minha história é sobre silêncio e oração, sobre desafios e dores, sobre um chamado que veio quando eu menos esperava. Como um jovem que amava o futebol e a literatura, como um filho que enfrentou doenças e perdas, como um homem que se viu diante da decisão mais difícil de sua vida. O caminho até aqui não foi fácil. E talvez seja por isso que eu compreenda tão bem as dores do mundo. As angústias dos que não têm voz. A solidão dos esquecidos. Se você me permitir, quero lhe contar minha história. Mas aviso, esta não é uma história comum. É uma jornada de fé, de dúvidas, de renúncias. Uma história de um homem que foi chamado a servir. E tudo começou muito antes de eu vestir o branco. Nasci Jorge Mário Bergoglio, em 17 de dezembro de 1936, em um lar modesto na capital argentina. Minha família, de origem italiana, era trabalhadora e simples. Meu pai, Mário, era ferroviário. Minha mãe, Regina, cuidava da casa e de nós, seus filhos. Aprendi desde cedo o valor da humildade, do esforço e da compaixão. Minha infância foi repleta de pequenos encantos. O futebol era uma paixão, e muitas vezes eu corria pelas ruas do bairro Flores com os amigos, improvisando partidas. Não tínhamos muito, mas o que tínhamos era suficiente. A vida era marcada por momentos de alegria e de luta, como em qualquer família. A fé sempre esteve presente em minha casa, mas naquela época eu não imaginava que um dia ela se tornaria o centro da minha existência. Ainda criança, aprendi a importância da oração, do respeito ao próximo e da caridade. Via minha mãe ajudar os necessitados sem esperar nada em troca. Esses gestos simples moldaram meu coração. Porém, minha juventude não foi isenta de desafios. Aos 21 anos, enfrentei uma doença grave. Uma infecção pulmonar me levou ao hospital e, para salvar minha vida, os médicos precisaram remover parte do meu pulmão. Foi um período difícil. O sofrimento me fez refletir sobre a fragilidade da vida e me aproximou de Deus de uma maneira que eu não esperava. Quando me recuperei, senti que algo dentro de mim havia mudado. Eu já não via a vida da mesma forma. Comecei a questionar qual era o meu verdadeiro propósito. Foi nesse período de incertezas que senti, pela primeira vez, um chamado. O chamado de Deus não vem como um trovão estrondoso ou uma visão celestial. Ele vem como um sussurro no coração, como um leve toque que nos convida a olhar para além de nós mesmos. No meu caso, veio durante uma confissão. Ao ouvir as palavras do sacerdote, senti uma paz que nunca havia experimentado antes. Foi ali, ajoelhado no confessionário, que compreendi que minha vida deveria ser entregue a algo maior. Entrei para o seminário. Aos poucos, minha jornada no sacerdócio começou a tomar forma. Ser padre não era apenas uma vocação, mas um compromisso com os mais necessitados, com os que sofrem, com os que são esquecidos pelo mundo. Desde os primeiros anos de minha vida religiosa, aprendi que a fé sem ação é vazia. Ao longo dos anos, fui testemunha de muitas dores, mas também de milagres diários. Vi famílias despedaçadas encontrarem esperança. Vi homens e mulheres em situação de desespero descobrirem um novo caminho. A igreja, para mim, sempre foi mais do que templos e rituais. Era um lugar de acolhimento, um refúgio para os que precisavam. Com o tempo, minha missão me levou a lugares que jamais imaginei. Tornei-me arcebispo de Buenos Aires, depois cardeal. Mas nunca me deixei envolver pelo poder ou pelas honrarias. Continuava andando de ônibus, visitando os bairros pobres, ouvindo as histórias daqueles que ninguém mais queria ouvir. Minha fé me ensinou que servir é a essência do Evangelho. Então, um dia, algo inesperado aconteceu. Fui chamado a Roma. O conclave havia sido convocado. Nunca imaginei que meu nome estaria entre os possíveis sucessores de Pedro. Eu não buscava essa responsabilidade. Mas Deus tem seus planos, e muitas vezes eles são diferentes dos nossos. Quando a fumaça branca subiu na Praça de São Pedro, eu sabia que minha vida jamais seria a mesma. Aceitei o chamado com temor,
mas também com esperança. Escolhi o nome Francisco, inspirado no Santo de Assis, porque queria uma igreja voltada para os pobres, para os humildes, para os que sofrem. Desde então, minha missão tem sido clara: construir pontes, não muros. Levar o amor de Deus aos confins da terra. Mostrar que a igreja não é um palácio distante, mas um lar para todos. Minha jornada não acabou. Cada dia é um novo desafio, uma nova oportunidade de servir. Mas se há algo que aprendi ao longo da vida, é que Deus nunca nos abandona. E enquanto eu tiver forças, continuarei a caminhar ao lado dos que mais precisam. Esta é a minha história. E ela está apenas começando. O início de meu papado foi marcado por desafios. Desde o primeiro momento, percebi que o mundo esperava algo novo, uma igreja mais próxima do povo, mais misericordiosa. Não era uma tarefa simples. As mudanças são difíceis, e muitas vezes incompreendidas. Mas eu sabia que minha missão não era agradar a todos, e sim seguir o caminho de Cristo. Uma das minhas primeiras ações foi insistir na simplicidade. Recusei os luxos do Vaticano, preferindo morar na Casa Santa Marta ao invés do Palácio Apostólico. Queria estar próximo dos outros sacerdotes, dos trabalhadores, dos fiéis. A igreja precisava ser humilde, como Cristo foi. Outro tema central do meu pontificado foi a misericórdia. Lembro-me do Jubileu da Misericórdia, em 2015, quando convoquei todos a refletirem sobre o perdão e a compaixão. A igreja não pode ser um tribunal, mas sim um hospital de campanha, como sempre digo. Devemos acolher, não julgar. As viagens apostólicas foram momentos marcantes. Visitei países devastados por guerras, encontrei-me com líderes de diferentes religiões, tentei construir pontes onde antes só havia muros. Vi crianças famintas, famílias destruídas por conflitos, povos esquecidos. E, em cada olhar, enxerguei Cristo. Houve também momentos difíceis. As críticas foram muitas. Alguns não compreenderam minhas palavras, outros resistiram às mudanças. Mas nunca perdi a fé. Deus nos guia, mesmo quando a estrada parece incerta. Hoje, sigo minha missão com o mesmo espírito de sempre: servir. Sei que o tempo é curto, mas enquanto eu puder, continuarei falando de amor, de compaixão, de esperança. Porque essa é a essência do Evangelho. 5 momentos que definiram meu papado. Desde aquele 13 de março de 2013, quando ouvi meu nome ser anunciado da sacada da Basílica de São Pedro, compreendi que minha vida nunca mais seria a mesma. Deus havia me chamado para guiar sua igreja em tempos difíceis, e eu sabia que não poderia recusar. Mas nem todas as jornadas são simples, e os desafios que encontrei moldaram não apenas o meu papado, mas a minha própria alma. Permita-me contar-lhe 5 momentos que marcaram esta caminhada. O dia em que lavei os pés dos presos. A tradição sempre foi clara: na Quinta-feira Santa, o Papa lava os pés de sacerdotes. Mas no meu primeiro ano, decidi que era hora de quebrar essa formalidade. Fui a uma prisão juvenil de Roma e ajoelhei-me diante de jovens presos, homens e mulheres, cristãos e muçulmanos. Lavei os pés deles com humildade. Olhei em seus olhos e vi algo que o mundo muitas vezes esquece: a dignidade dos esquecidos. Quando terminei, um dos jovens chorou e me disse: "O Senhor me fez sentir como uma pessoa outra vez." Naquele instante, compreendi o verdadeiro significado do serviço. O abraço inesquecível em Pedro. Havia milhares de fiéis na Praça de São Pedro, mas meus olhos foram atraídos por um homem. Seu rosto estava deformado por uma rara doença. Muitos desviavam o olhar. Eu, porém, me aproximei e o abracei. Pedro soluçou. Não disse palavras. Apenas segurou minhas mãos com força. Naquele momento, compreendi que não estava apenas abraçando Pedro, mas a dor de tantos marginalizados. Esse gesto simples ecoou pelo mundo, mas para mim foi muito mais do que um símbolo. Foi um lembrete de que Cristo se revela nos mais vulneráveis. O dia em que chorei com as crianças de Lampedusa. As águas do Mediterrâneo eram um cemitério silencioso. Cheguei à ilha de Lampedusa e vi os destroços das embarcações que traziam refugiados em busca de uma nova vida. Olhei nos olhos das crianças e vi medo, vi saudade, vi a perda. Onde está a nossa humanidade? Perguntei em meu sermão. Meus olhos se encheram de lágrimas, e naquele dia prometi: a igreja deve ser uma casa para os que não têm casa. Desde então,
minha luta pelos refugiados tornou-se um dos pilares do meu papado. O encontro que mudou a história. Durante décadas, as relações entre Cuba e os Estados Unidos estavam congeladas. Dois países separados por barreiras ideológicas, por rancores históricos. Mas em 2014, uma ponte começou a ser construída. Fui mediador entre ambas as nações, promovendo diálogos secretos no Vaticano. E então, no dia 17 de dezembro, a notícia foi dada ao mundo. Cuba e os Estados Unidos estavam restabelecendo relações diplomáticas. Quando vi o impacto dessa reconciliação, senti no coração que a paz sempre vale a pena. A pandemia e a praça vazia. Era março de 2020. O mundo estava paralisado por um vírus invisível. As ruas estavam desertas, os hospitais lotados, o medo pairava sobre todos. Eu subi os degraus da Basílica de São Pedro e encarei o vazio. A chuva caía, e apenas o som de meus passos ecoava. Fiz uma bênção urbi e orbi sem fiéis, mas não sem fé. Eu sabia que, mesmo separados fisicamente, estávamos unidos espiritualmente. Naquele silêncio angustiante, entreguei o mundo a Deus. Esses momentos me transformaram. Eles me ensinaram que o verdadeiro poder não está nos títulos ou nas vestes, mas na capacidade de amar, de servir, de dar esperança. Meu nome é Francisco. E essa é a minha missão. A jornada continua. A história da Igreja e da humanidade é feita de desafios, quedas e recomeços. Cada gesto de amor, cada ato de compaixão pode transformar o mundo. E agora, eu convido você a refletir comigo. Qual dessas histórias tocou mais o seu coração? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Se você quer saber mais sobre minha trajetória e os desafios do meu papado, assista ao vídeo completo no nosso canal do YouTube. Clique no link na descrição e venha comigo nessa jornada de fé e transformação.